Bem-vindos, queridos amigos, a uma jornada espiritual que promete não apenas revelar as sagradas histórias do menino Jesus e dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, mas também oferecer um precioso tesouro de sabedoria e inspiração para transformar nossas vidas. Neste vídeo não apenas exploraremos narrativas divinas, mas também desvendaremos lições de amor, compaixão e coragem que ressoam através dos tempos. Ao mergulhar nessas histórias extraordinárias, não apenas testemunharemos eventos celestiais, mas também seremos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Cada detalhe compartilhado não é apenas um relato do passado, mas uma oportunidade de aprendermos mais sobre nós mesmos, sobre como enfrentar desafios com fé inabalável e como nutrir a chama da esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Acreditem, ao final desta jornada, vocês não apenas conhecerão os personagens divinos, mas também carregarão consigo ensinamentos que iluminarão seus caminhos diários. Convido cada um de vocês a embarcar nessa busca por significado e propósito. Deixe seu like para demonstrar o desejo de aprender e crescer juntos. Este é mais do que um vídeo. É um convite para uma transformação pessoal, uma oportunidade de encontrar conforto e força nas narrativas sagradas que transcendem o tempo. Preparem-se para uma experiência que vai além das palavras e tocará os corações, motivando-nos a viver com mais compaixão, gratidão e amor. A jornada começa agora, e estou emocionado por compartilhar esse caminho especial com cada um de vocês. Era uma vez, em uma noite estrelada, que a história divina do menino Jesus e dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael começou a desdobrar-se, marcando o início de uma narrativa que transcende o tempo e ressoa ainda hoje nos corações daqueles que buscam inspiração espiritual. Nos céus, onde a eternidade se desdobra em esplendor celestial, o arcanjo Miguel, o guerreiro celeste, preparava-se para uma missão de proporções extraordinárias. A magnitude da tarefa que aguardava esse ser angelical transcendia os feitos cotidianos no reino divino. Uma mensagem divina ecoou pelos confins do paraíso, anunciando um evento cósmico que alteraria o curso da história terrena. Nessa atmosfera celestial carregada de expectativa, a revelação foi clara. Uma criança especial estava prestes a nascer. Uma luz única, tecida pelos fios da esperança e do amor, emergiria na terra, destinada a iluminar os corações humanos mergulhados na escuridão. Miguel, o guerreiro corajoso, recebeu a incumbência de ser um guardião e protetor dessa preciosa alma destinada a trazer consolo e redenção ao mundo. A aura divina que envolvia Miguel resplandecia com a magnitude da missão que ele abraçava. Sua espada celestial, símbolo da justiça e da proteção, agora seria erguida não apenas contra as forças das trevas, mas como um escudo a envolver o nascimento iminente do menino Jesus. Naquele momento cósmico, as hostes celestiais, incluindo querubins e serafins, entoaram uma sinfonia gloriosa em antecipação ao grande evento que se desdobraria na terra dos mortais. Miguel, com seu olhar penetrante e determinação inabalável, mergulhou na missão com a consciência de que sua participação na história da humanidade seria crucial. Uma criança, envolta na promessa de esperança, nasceria para transformar corações endurecidos, para trazer luz aos lugares mais sombrios e para estabelecer uma conexão divina que perduraria através dos séculos. Assim, nos céus resplandecentes, o arcanjo Miguel alçou voo, conduzindo consigo não apenas a força de suas asas, mas também a promessa de um amor celestial que moldaria o destino da humanidade. A mensagem divina que reverberou naquela esfera celestial era a prelúdio de uma história que transcenderia o tempo e se tornaria a epopeia redentora do menino Jesus e dos arcanjos que o cercaram. Enquanto os céus aguardavam a consumação da missão de Miguel, o arcanjo Gabriel, mensageiro celestial e portador de notícias divinas, desceu dos mais altos domínios para a terra. Sua presença era tão sublime quanto o propósito que o guiava: anunciar à Virgem Maria que ela seria agraciada com uma concepção divina e que o Filho de Deus habitaria em seu ventre. Esse encontro angelical ocorreu em um momento especial, quando a quietude da vida cotidiana se encontrava com a extraordinária visita do celestial. Gabriel, com suas asas resplandecentes e aura de serenidade, apareceu diante de Maria, uma mulher de coração puro e fé inabalável. O impacto dessa mensagem transcendeu o simples anúncio de uma gravidez.
Era a revelação de um plano divino que mudaria irreversivelmente o curso da história humana. O instante em que as palavras celestiais foram proferidas ecoou na eternidade. Gabriel, com sua voz suave e majestosa, compartilhou a notícia da concepção virginal que daria origem ao Salvador. Maria, envolta na luz da divindade, recebeu a mensagem com humildade e aceitação, compreendendo a grandiosidade e a responsabilidade que repousariam sobre seus ombros. Esse encontro angelical transcendeu as fronteiras do ordinário, estabelecendo uma conexão sagrada entre o divino e o humano. A aceitação de Maria desencadeou uma série de eventos que moldaria o destino da humanidade. O arcanjo Gabriel, como catalisador dessa mensagem celestial, tornou-se um elo entre os planos espiritual e terreno, sinalizando o início de uma jornada única e inigualável. Dessa maneira, o anúncio de Gabriel à Virgem Maria não foi apenas um comunicado celestial. Foi um convite para participar de uma história cósmica de redenção, amor e sacrifício. A partir desse momento, a humanidade testemunhou a materialização do divino no ventre de Maria, dando início à jornada extraordinária do menino Jesus e à manifestação do plano divino de salvação para toda a humanidade. Na cidade de Belém, onde a poesia do céu se entrelaça com a simplicidade da terra, a promessa divina se concretizou de maneira majestosa. A noite silenciosa foi rompida pela luz resplandecente de uma estrela que iluminava os caminhos dos humildes e dos sábios, indicando o local onde um evento extraordinário aconteceria. Nesse cenário celestial, a manjedoura humilde de Belém se tornaria o berço de esperança para a humanidade. O menino Jesus, cujo nascimento estava envolto na aura da divindade, veio ao mundo em um momento e lugar aparentemente simples, mas carregado de significado cósmico. Belém, uma cidade marcada por sua história, viu-se transformada na testemunha de um milagre celestial. À medida que a estrela guiava a todos, a cidade se encheu de uma atmosfera sagrada, anunciando a chegada de algo sublime. A manjedoura, usualmente destinada a abrigar animais, tornou-se o receptáculo terreno para o nascimento do Salvador. Nesse cenário aparentemente despretensioso, a promessa de esperança, amor e redenção ganhou forma tangível. O menino Jesus, envolto em faixas deitado sobre palhas, personificava a união entre o divino e o terreno, a promessa cumprida de um Deus encarnado. Os pastores, humildes guardiões de rebanhos noturnos, foram os escolhidos para testemunhar o milagre em primeira mão. Guiados por um coro celestial de anjos, cujas vozes ressoavam nos confins do céu, os pastores seguiram a luz da estrela até a manjedoura. A harmonia celestial entoava cânticos de alegria, celebrando o nascimento do Redentor. Ao chegar à manjedoura, os pastores encontraram não apenas um bebê em uma manjedoura, mas a encarnação do amor divino. A visita humilde dos pastores simbolizava a universalidade da mensagem, enquanto a estrela que os guiava representava a luz que brilha para todos os que buscam a verdade. A cidade de Belém, nesse momento divino, tornou-se o epicentro de uma história que transcenderia gerações. O nascimento do menino Jesus em uma manjedoura humilde não apenas simbolizava a humildade e simplicidade divinas, mas inaugurava uma era de redenção e esperança para toda a humanidade. A estrela de Belém, brilhando nos céus, continuaria a inspirar almas sedentas de significado, convidando-as a seguir a luz que conduz ao encontro com o divino. O arcanjo Rafael, conhecido como o curador divino, esteve presente, envolvendo o nascimento em uma aura de cura e proteção. Suas asas abençoadas tocavam todos os presentes com a promessa de um futuro iluminado. À medida que os anos passavam, o menino Jesus, cujo nascimento tinha iluminado a cidade de Belém, cresceu em meio aos anseios humanos. Embora sua natureza divina resplandecesse em cada ato e palavra, seu caminho terreno foi permeado por uma sabedoria que transcendia os limites da compreensão humana e por uma graça que tocava os corações mais endurecidos. Sua jornada começou em Nazaré, onde, ao lado de seus pais terrenos Maria e José, ele experimentou as complexidades da vida comum. No entanto, era evidente que algo extraordinário habitava nele. À medida que os anos avançavam, a sabedoria divina se manifestava em suas palavras, surpreendendo mestres e estudiosos da época. Ao iniciar seu ministério público, o menino Jesus revelou seu propósito divino de uma maneira que transcendeu as expectativas terrenas. Suas palavras simples eram, no entanto, impregnadas de poder transcendental. Ele proclamava um evangelho de amor, perdão e compaixão,
chamando a humanidade a uma compreensão mais profunda do significado do amor divino. Os milagres que Jesus realizou ao longo de seu ministério eram testemunhas tangíveis de sua natureza divina. Cegos recobravam a visão, os enfermos eram curados e os oprimidos encontravam libertação. Cada milagre era um lembrete de que o divino estava entre os humanos, trazendo alívio às aflições e demonstrando o poder transformador do amor de Deus. Sua mensagem ressoava como uma melodia celestial nos corações daqueles que o encontravam. O amor que ele pregava era incondicional, capaz de transcender barreiras sociais, étnicas e religiosas. O perdão que ele oferecia era uma fonte de renovação, liberando os corações da carga do passado. Sua compaixão, por sua vez, era um chamado à empatia, instando as pessoas a cuidarem umas das outras com sincero zelo. Jesus não apenas falava de amor, perdão e compaixão. Ele personificava esses princípios em sua própria vida. Sua jornada culminou em um sacrifício supremo na cruz, onde ele demonstrou o ápice do amor divino, oferecendo redenção à humanidade por meio de seu sofrimento. O arcanjo Miguel, defensor dos justos, esteve ao lado de Jesus em momentos de desafio e tentação. Sua espada celestial simbolizava a batalha contra as forças das trevas, enquanto ele buscava trazer a luz ao mundo. Gabriel continuava sua missão como mensageiro divino, anunciando eventos cruciais, incluindo a morte e ressurreição de Jesus. Cada palavra proclamada trazia consigo a promessa de redenção e renovação. Rafael, o curador, permaneceu vigilante, abençoando aqueles que buscavam cura física e espiritual. Sua presença era reconfortante, oferecendo alívio aos aflitos e guiando os perdidos de volta ao caminho da verdade. A última ceia, um marco inesquecível na trajetória do menino Jesus, representou não apenas um momento de comunhão entre ele e seus discípulos, mas também uma despedida iminente. O cenário estava impregnado de um significado profundo, pois cada palavra pronunciada e cada gesto compartilhado durante esse banquete sagrado delineavam o destino trágico, mas redentor, que se desenrolaria nas horas subsequentes. O ambiente era saturado de emoções complexas quando Jesus, o mestre amoroso, reuniu-se à mesa com seus apóstolos. A traição que se insinuava nas sombras estava prestes a se manifestar. Judas Iscariotes, um dos próprios discípulos, estava em meio a eles, prestes a consumar o ato que precipitaria a série de eventos que culminariam na crucificação de Jesus. Enquanto compartilhavam o pão e o vinho, Jesus proferiu palavras de profunda significância, transformando a última ceia em um rito sagrado que ultrapassava as barreiras do tempo. Ele instruiu seus discípulos a continuarem a celebração em sua memória, inaugurando assim uma nova aliança, onde o sacrifício iminente de Jesus tornar-se-ia o alicerce da redenção. O ato simbólico de partir o pão e compartilhar o cálice representava a entrega completa de Jesus, tanto em seu corpo quanto em seu sangue, pelo bem da humanidade. Esses elementos, agora consagrados, seriam recordações vivas do sacrifício que selaria a união entre o divino e o humano, oferecendo redenção e perdão àqueles que o seguiriam. Entretanto, a sombra da traição pairava sobre a mesa, destacando a dualidade da experiência. O traidor, cujo beijo daria início aos eventos que levariam à crucificação, estava presente, obscurecendo momentaneamente a atmosfera sagrada. Jesus, mesmo ciente da traição iminente, escolheu enfrentar a dor e a angústia com graça e propósito divino. A última ceia, portanto, representou um ponto de virada na história espiritual da humanidade. Enquanto a traição marcou o início da jornada dolorosa de Jesus em direção à cruz, a promessa de uma nova aliança ecoou como um raio de esperança. O sacrifício iminente de Jesus, embora envolto em tristeza, transformaria a traição em redenção, oferecendo uma oportunidade para a reconciliação entre Deus e a humanidade. A crucificação, ápice doloroso e angustiante da jornada terrena de Jesus, foi um testemunho eloquente da profundidade do amor divino. Naquele momento em que o Filho de Deus foi erguido em uma cruz, a terra estremeceu, refletindo a dor cósmica de um sacrifício que transcendia as dimensões físicas. O céu, por sua vez, chorou lágrimas simbólicas, enquanto as trevas pairavam sobre o Gólgota. O Filho do Homem, em sua agonia, suportou não apenas o sofrimento físico, mas também a carga espiritual de assumir os pecados da humanidade. Seu amor insondável e incompreensível
era a força motriz por trás desse ato supremo de autossacrifício. Enquanto Jesus agonizava, sua mensagem de perdão e redenção ressoava, ecoando através das eras. A terra testemunha muda da crucificação estremeceu em resposta à magnitude desse evento divino. O véu do templo rasgou-se, simbolizando a abertura do acesso direto entre Deus e a humanidade. O próprio cosmos parecia se curvar diante da grandiosidade desse sacrifício, revelando a profundidade da misericórdia divina. Contudo, mesmo no auge da escuridão, uma luz de esperança e promessa emergiu. O túmulo que agora abrigava o corpo crucificado de Jesus estava prestes a se tornar o cenário de um milagre transcendental. Na manhã de Páscoa, os anjos testemunharam a vitória sobre a morte, quando o túmulo vazio ecoou a mensagem da esperança renovada. A luz do amanhecer iluminou a face ressuscitada de Jesus, proclamando que o poder da vida havia triunfado sobre as sombras da morte. A ressurreição não era apenas uma reviravolta na narrativa, era a promessa cumprida de vida eterna para aqueles que aceitariam a graça redentora oferecida pelo Filho de Deus. Os arcanjos, juntamente com os coros celestiais, exultaram de alegria, proclamando a boa nova aos céus e à terra. A redenção estava completa, e a humanidade recebia a promessa de vida eterna. A crucificação, embora marcada por dor e sofrimento, tornou-se o portal para uma nova era de esperança, perdão e renovação espiritual. A ascensão de Jesus ao céu foi um momento de despedida, mas também de promessa. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, que continuaria a guiar, consolar e fortalecer os crentes. Miguel, Gabriel e Rafael, testemunhas de toda a jornada, permaneceram como guias espirituais, envolvendo a humanidade em suas asas de proteção e inspiração. A disseminação do Evangelho, guiada pelos apóstolos e inspirada pelo Espírito Santo, levou a mensagem de Jesus aos confins da terra. A fé floresceu e comunidades foram formadas em torno do amor divino. Ao longo dos séculos, as histórias dos arcanjos e do menino Jesus foram transmitidas de geração em geração, tocando os corações de milhões que encontraram conforto, orientação e propósito em sua mensagem. As igrejas foram construídas, cânticos foram entoados e obras de caridade foram realizadas em nome daquele que nasceu em Belém e dos arcanjos que permaneceram como guardiões celestiais. Hoje, a história do menino Jesus e dos arcanjos divinos ressoa vibrante e atemporal em cada canto do mundo, em cada coração que busca a verdade e anseia por redenção. Essa narrativa transcendente não é apenas uma recordação do passado, mas uma fonte perene de inspiração e guia para as jornadas espirituais presentes. Nos dias atuais, onde a incerteza muitas vezes obscurece o horizonte e as almas buscam significado, a história do menino Jesus e dos arcanjos é um farol de luz. Cada ensinamento, cada milagre e cada ato de amor, perdão e compaixão proclamado pelo menino Jesus ecoa como um chamado à transformação interior. Miguel, o guerreiro celestial, Gabriel, o mensageiro divino, e Rafael, o curador benevolente, continuam a nos envolver com suas asas benevolentes. Esses arcanjos não são meramente personagens de uma história antiga, são presenças vivas, prontos para oferecer proteção, esperança e cura a todos que abrem seus corações para recebê-los. Miguel, com sua espada justa, permanece como guardião dos que buscam coragem diante das batalhas da vida. Sua presença é um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, há uma força divina disposta a nos sustentar. Gabriel, o mensageiro, continua a transmitir as boas novas da esperança e da redenção. Seus anúncios celestiais ressoam nos ouvidos daqueles que buscam orientação, lembrando-os de que, assim como Maria recebeu a notícia do nascimento divino, a mensagem da divina graça é constantemente proclamada aos corações receptivos. Rafael, o curador, estende suas asas benevolentes sobre aqueles que necessitam de cura física e espiritual. Sua presença é como um bálsamo divino, guiando os aflitos de volta ao caminho da restauração e saúde integral. Em um mundo onde as tempestades da vida podem parecer avassaladoras, a história do menino Jesus e dos arcanjos oferece um porto seguro. É uma narrativa que transcende dogmas religiosos, alcançando a humanidade em sua essência, convidando cada indivíduo a viver com base nos princípios universais de amor, compaixão e fé. Portanto, hoje aqueles que buscam verdade, redenção e significado encontram consolo e orientação nessa história divina.
Miguel, Gabriel e Rafael não são apenas figuras mitológicas, mas mensageiros de uma presença divina contínua, prontos para estender suas asas de amor sobre todos que se abrem para a graça e a sabedoria que eles representam. Nesse eterno presente, a história se desdobra em cada vida que escolhe seguir os ensinamentos do menino Jesus e abraçar a presença acolhedora dos arcanjos divinos. Que esta história, repleta de amor, sacrifício e renovação, inspire-nos a viver vidas de compaixão, generosidade e fé, guiados pela luz divina que brilha desde aquele momento sagrado em Belém até os dias de hoje.